Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre o tema dos mortos, né? Já que estamos aí no Dia dos Finados, né? A situação, né, Dia dos Mortos mexicana, também tem várias situações no mundo, né? Fala sobre a questão da morte, do ponto de vista filosófico, sempre foi uma coisa muito certa, né? O existencialismo, por exemplo, tem muito esse tema. A filosofia começou muito com a questão da morte, né, com Sócrates tomando a cicuta, né, a questão da apologia de Sócrates, a questão dessa passagem mesmo, né, da pouca importância disso, né, para quem tem uma visão mais espiritualista ou mais filosófica do mundo, né. Sócrates parece que foi um grande exemplo disso e a filosofia começou por aí, no modo mais é, certo, né? Platão também, daí Aristóteles, né? A questão da alma, por exemplo, uma imortalidade da alma. E isso depois, com as religiões, com a teologia, ganhou mais força, ganhou mais corpo, né? Então, em civilizações antigas, né, principalmente a egípcia, já tinha a situação da ressurreição, né? Os pecados pesados, né? Eles são pesados numa balança com uma pena, né? Então os pecados teriam que ser mais leves do que uma pena. E várias situações assim que foram surgindo, né? O Geena, por exemplo, da Bíblia, né? Tem Reino dos Céus, tem paraíso, né? Paraíso no Alcorão, paraíso na Bíblia. E várias situações, né? Espiritualistas, espíritas, a reencarnação, né? Por exemplo, então a morte ela tem um mistério muito grande na nossa sociedade, né? Ela ganha um aspecto transcendente, né? Geralmente para aquela situação além da morte, né? Algumas especulações, algumas experiências, né? Por exemplo, a EQM, né? Experiência quase morte, né? Relatos de muitas pessoas que viram túneis de luz, que morreram e voltaram, né? Que tiveram essa experiência, seja na UTI, seja em várias situações. Então a morte ela tem um aspecto muito profundo. Em si mesmo é um tema sem fim, né? Sem fim por causa da imortalidade mesmo. Parece que a gente tem uma consciência que a vida ela tem uma certa importância limitada, né? Nós vivemos muito bem, nós aproveitamos a vida, aquela questão do carpe diem, né? Curtir a vida mesmo, só que um momento vem a morte, né? E a morte surge agora nesse nosso momento aí de finados, né? Muitas pessoas no cemitério, limpando túmulos, levando flores, né? Rezando pelas almas. Eu acho que essa situação tem que ser sempre lembrada de orar pelas almas. Existia um seriado muito bom, né, voltando a esse tema de espíritas, chamado Ghost Whisperer, né? O seriado Ghost Whisperer passava na TV e não está mais passando, não teve muito sucesso na época, mas foi um seriado, se eu não me engano, instruído por um espírita, né? Então toda essa situação assim de almas meio perdidas, dos médiums, né? Inclusive essa protagonista desse seriado era uma médium. Então, uma situação bem interessante, eu sempre lembro desse seriado, já que estamos no momento das séries, né? Todo mundo gosta de assistir séries hoje. Essa série é muito recomendável, assim, para você ver que a situação acontece, né? Com muita gente que morre e que fica apegada a situações, a casas, a pessoas, quer impressionar ainda, né? Tem aquela situação muito subjetiva, né? Ou um corpo inferior astral, que seja, alguma coisa fica, né? Interessante. Por outro lado, existem doutrinas místicas, né, que além do espiritismo, né, outras doutrinas teosóficas, por exemplo, nós temos vários veículos, né, a gnóstica também. Então nós sobrevivemos em algum deles, né, dos 7 veículos, os 7 corpos aí, a mente, né, o Budi, Atma, né, os Linga Sharira e tantos outros ali, corpos astrais, né, inferior, superior, tem doutrina que chama de corpo de desejo, né?
Então toda essa situação aí vão sobrevivendo. A gente tem uma coisa assim que a morte parece que não é tão, né, final, né? Não é um fim absoluto. Agora, para um existencialismo, para uma filosofia mais cética, mais materialista, a situação da morte acaba tudo, né? Acaba tudo. Então essa reflexão assim é muito grave para algumas pessoas, né? Você ter aquela sensação de fim, né? Ou de niilismo, de nada, né? O niilismo do Nietzsche, né? Apesar que mesmo Nietzsche falava em eterno retorno, né? Então Nietzsche, apesar de não ser uma doutrina cristã, né? Essa doutrina é mais grega, mas o eterno retorno seria quase que uma reencarnação. A gente está voltando várias vezes na mesma história, né? E vivendo várias vezes, né? Como se fosse um demônio. Ele fala numa carta dele assim, uma descrição estranha desse eterno retorno. Schopenhauer também fala, né? Ele tem um pessimismo assim com a morte. Só que de Schopenhauer, né, que é outro filósofo interessante, ele fala do Nirvana, né? Aquela doutrina budista também. E que também tem um niilismo, também tem um nada, mas é um nada que satisfaz, né? O niilismo é um prazer ali, né? Uma iluminação, por exemplo, né? Do budismo é um pouco mais interessante ali. Esse é nada, é muito parecido com a teosofia também, né? A teosofia tem o Brahma, como é que é? Ele tem um nível superior também, né? Semelhante ao paraíso, o Devachan, né? Tem o Devachan. E esse Devachan, na verdade, realizaria os sonhos das pessoas, né? A pessoa, por exemplo, queria ter um carrão, queria, né, morar numa mansão e tal, e desejava assim reencontrar, por exemplo, meu pai que faleceu. Lá no Devachan vai ter essas satisfações, vai ter esse reencontro, é uma espécie de paraíso mesmo, um paraíso mais objetivo, mais prático, né? Muito interessante, pós a morte, né? E tantas outras doutrinas. Um é parapsicólogo, que está na linha dos espíritas, muito legal, né? O Ernesto Bozano. Ernesto Bozano diz que pessoas próximas à morte, né, moribundos, né? Eles veem muitas almas, muitas pessoas que vêm conversar, sem encontro e tal. Geralmente isso é interpretado como loucura, né? Mas para Ernesto Bozano não, contatos antes da morte, né? Com essas pessoas, com essas almas, né? Então é muito interessante que justamente nesse Dia das Almas, né, que é agora dia 2 de novembro, nós vemos nesses finados esse reencontro das almas, né? Não uma pessoa que esteja na UTI moribunda, mas de nós, vivos, saudáveis, né, que também vamos buscar essa sintonia com essas almas, com esses espíritos, ou com né, com essas pessoas esperando a ressurreição, se for uma doutrina mais cristã, né, o judaico cristão, então, mas o judaico também tem reencarnação. E tudo isso nos faz refletir, né, cada vez mais sobre para onde vamos, de onde viemos, né, as questões filosóficas. Então é por isso que a filosofia é tão importante. Ela é um pouco mais livre, né, que a religião, que geralmente quer impor alguma coisa. Algumas filosofias também, às vezes, querem impor, né, uma visão muito fechada, muito aquela coisa, e você na filosofia você pensa, será que é isso, será que é aquilo, né, pense em hipóteses, faça provas, né, racionais, né, procure a razão, procure a intuição, né, essa questão da essência também, né, mais eidética, mais... Tem que procurar essas situações mais profundas, já que a gente está filosofando, né? E sobre a morte, a coisa vai além, né? Vai além. Né? O ser para o nada, né? O ser para a morte, que nem Sartre, né? É uma situação muito relativa, né? Então, nós devemos cada vez mais aprender com os antigos, né? Eu acho que a gente não pode inventar uma filosofia, por exemplo, que a gente destrói toda a conquista que nossos antepassados tiveram, por exemplo. Então, uma veneração dos antepassados, um respeito dessas almas é necessário, né? Então, até legal existe, né? O legal jurídico, né? O nome. Então, tudo isso tem direitos ainda. Então, a pessoa acha que vai mexer com morto, está mexendo com gente mais viva do que imagina, por causa que a justiça ainda protege, né? Esse nome, essa personalidade. Direitos autorais, por exemplo, eu que sou escritor, né? Tem 70 anos aí de tempo, né? Depois da morte. Então, muita coisa assim ainda vive além da morte. Né? Então, para quem acha assim que a morte é um fim absoluto, que nada mais existe, que não tem mais importância, principalmente a questão não tem mais importância, que é muito relativo, né? Nós temos artistas, o John Elvis, né?
Tantos artistas estão mais vivos, né, de mortos do que quando eram vivos. É muita coisa após a morte que acontece. Né? E na filosofia muito mais. Nossa filosofia é toda de mortos, né? Cientistas também. Né? Então tudo isso, essa construção enquanto está vivo é muito importante. Mas nós temos que pensar também que na morte não vai acabar com a nossa obra vai estar feita, né? A gente vai ter uma coisa escrita no destino mesmo, né? Nessa providência, né? Nessa coisa que Deus mesmo quis que acontecesse, uma coisa dentro da divindade, dentro do absoluto, né? Nós somos relativos, mas existe um absoluto, né? Então essa é a questão filosófica que a gente tem que aprender. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou então só para conversar um pouco sobre a morte. Achei que era um tema que agora nos finados é muito interessante, né? E eu, por morar próximo, né, também de cemitério, eu sinto essa presença, assim, esse movimento, não só de vivos, mas é uma energia mesmo que muda, né? Mas que busca mais luz, principalmente, que as pessoas perdoam, né? Faça um exercício você mesmo, né? Perdoe todas as pessoas vivas, mortas, que é um exercício muito legal, mental, né? Uma meditação muito interessante, né? É uma coisa interessante que uma vez eu fiz, achei interessante isso aí. E dá um alívio mesmo, né? Que a gente não sabe o que a gente teve, o que a gente não teve, né? A gente, na dúvida, é melhor buscar, né? Buscar uma harmonia, uma paz interior. Valeu, pessoal. Bom final para todo mundo. Tchau, tchau.